O segundo ponto é exatamente essa questão, a condução e a versão, né? Havia ali também uma necessidade do candidato de reagir a uma determinada situação que ele achava que cabia a ele direito de resposta e ele entendeu que estava demorando. Havia circunstâncias do debate, a falta de dois candidatos e a própria apresentadora disse, olha, não tinha tanta experiência em relação a isso. Então, houve um tumulto com vários fatores que prejudicaram, talvez, a condução dela naquele momento, né? A condução dela naquele momento. O candidato, né, no que o sangue ferve durante um debate, nas circunstâncias dele e na própria personalidade, temperamento dele, reage daquela maneira, né? E aí, o lado externo, né, que tem uma força muito grande de dimensionar a sua versão, utilizou seus instrumentos e que prejudicou muito o Eduardo Braga na circulação dessa informação. Ele vai com a contra-informação, com a versão dele, né? E aí muitas pessoas colocaram lá, olha, ele nem levantou, ele falou da forma dura que ele fala, colocando a versão do Eduardo Braga, mas não circula da mesma maneira o lado dele, que é um outro dado que a gente precisa tirar dessas circunstâncias todas. Terceiro, aí eu parto para a questão mesmo daquilo que a gente vem falando com frequência, né? Há erros, há problemas, há riscos. O próprio pessoal do Wilson outro dia, foi a claque que aplaudiu, assim, mas ele não sabe que existe claque. Nessa altura do campeonato, ele não pode se dar por inocente, né? E acusar os outros do problema que é causado à imagem dele. Então, uma vez que o candidato líder das pesquisas, o Wilson Lima, o segundo colocado, Amazonino Mendes, não estão no debate, qual era a importância política de Eduardo Braga estar naquele debate? E aí, mais uma vez, repito, não estou falando do ponto de vista da Rosiane, jornalista, que quer que todo mundo participe de todos os debates, que as perguntas sejam feitas. Se dependesse de mim, não eram esses os temas que estavam sendo debatidos, eram os graves problemas do estado do Amazonas. Estavam sendo questionados e os graves problemas em torno do histórico de cada um dos candidatos. Essa é a questão para que o eleitor possa tirar suas principais dúvidas, mas não é isso que está acontecendo e não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando do que favorece e desfavorece determinado político conforme o contexto e que ele paga uma equipe para fazer essa análise para ele. Então, uma vez que não está o primeiro candidato, não está o segundo, o que Eduardo Braga foi fazer lá? Naturalmente viraria um alvo. Né? O Henrique Oliveira tem tido uma postura que tem sido criticada por muitas pessoas, que é um laranja, um monte de coisas. Ele tem sido acusado a esse respeito. Ele não está se importando com isso, não. Ele está indo cada vez com mais contundência. É o perfil do Henrique, usar de deboche, usar de umas brincadeiras que são até inteligentes, mas que fazem algum sentido. Ele é um comunicador. Né? Isso pode não reverter em voto para o Henrique, mas tem revertido numa situação de constrangimento e de abalo na participação de Eduardo Braga. Né? Agora, se você olhar um histórico, o Henrique era o vice do governador Melo, ele se tornaria governador se o Melo renunciasse para disputar ao Senado, e tem uma raiva, tem um histórico de mágoas em relação a Eduardo Braga, como várias outras pessoas em relação ao que construiu Eduardo Braga nas suas relações políticas do passado. Então, isso também é um fator a ser levado em consideração, que não foi, pelo visto, levado em consideração pela equipe dele. Então, o terceiro ponto é, na minha opinião, o Eduardo Braga não deveria nem estar lá para correr esse risco, né? Porque, naturalmente, surgiria no caminho dele, as pessoas fazem leitura do temperamento, situações que pudessem causar prejuízo a ele, como já causaram em outras eleições. Jogo de futebol, Rafael, quando você manda olheiros, né, o técnico, você cobriu futebol há muito tempo, você manda olheiros antes do seu jogo, assistir jogo do time adversário, para ver qual é o perfil de cada um. Às vezes eles até percebem que tem um determinado jogador que tem um temperamento mais irritadiço, né? Aquele que pode se descontrolar, brigar num jogo. Então, isso às vezes é utilizado também no jogo, para favorecer ali o seu time. Mas o outro lado não tem aí, a meu ver, o abono de ignorar que todos esses fatores ocorrem durante um pleito, durante uma disputa. Então, é mais um erro, né? Mais um erro aí dessas campanhas.